Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu quero compartilhar aqui algo da Palavra de Deus. Eu comecei a ler hoje Juízes, o livro de Juízes, e achei algo assim bem interessante aqui no capítulo 1 de Juízes, nos primeiros versículos, que eu quero compartilhar com você. Juízes capítulo 1, o versículo 1, os primeiros versículos eu quero ler com você, diz assim: Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: Quem de nós será primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Aqui, queridos, tem algo assim muito legal, muito especial, né? Talvez você conheça o contexto ou não, enfim, mas o povo de Israel estava conquistando Canaã, que era uma promessa de Deus, porque Canaã fazia parte do povo de Israel desde os tempos de Abraão, mas pelo afastamento de Israel daquele território, os cananeus então tomaram conta de todo aquele território. Então Moisés os guia até entrar na terra prometida e Josué ele começa então a realmente lutar por aquilo que era a herança de Deus para a vida deles. Mas Josué falece e então entra a era dos juízes, onde o Senhor levanta pessoas para que pudessem conduzir Israel, julgar Israel, pudesse colocar Israel sempre numa direção de bênção. E aqui nesse momento eles buscam uma direção de Deus de qual tribo deveria subir contra os cananeus, porque eles estavam em guerra contra os cananeus e eles precisavam cumprir um propósito de Deus naquele tempo. Então o Senhor fala com eles e diz assim para eles: Judá vai subir contra os cananeus e eu vou entregar essa terra nas mãos de Judá. Então a tribo de Judá recebe um propósito de Deus, uma direção de Deus, sabendo que eles deveriam ir para a guerra, porque eles seriam vitoriosos nessa guerra. Mas o que me chama a atenção aqui é que Judá, antes de partir para a guerra, ele vai conversar com as outras tribos de Israel, principalmente com a tribo de Simeão, e oferece uma aliança com eles para que eles pudessem juntos cumprir o propósito de Deus para suas vidas. Até porque também era de interesse de Simeão, da tribo de Simeão, por tudo aquilo que o Senhor havia prometido para eles, mas também ele, quando recebeu Judá, a tribo de Judá recebeu os propósitos de Deus para eles, eles tiveram um momento de parar, tiveram um discernimento e pensaram: esse propósito que o Senhor está nos dando não precisa de nós realizarmos ele sozinhos. Nós podemos ter outras pessoas que possam nos ajudar, que possam estar conosco. Até porque ter mais uma tribo com eles para que pudessem ajudá-los no momento de grande confronto, no momento talvez assim de alguma grande angústia, eles seriam ajudados por Simeão e Simeão seria ajudado por Judá. Um estaria ajudando ao outro, um estaria incentivando ao outro a cumprir os propósitos de Deus para a vida deles naquele tempo. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós temos desafios que Deus coloca em nossas vidas, o Senhor revela propósitos dele em nosso coração e nós não temos a humildade suficiente de buscar ajudas em outras pessoas. E muitas vezes, queridos, para que o propósito de Deus se cumpra fielmente em nossas vidas, nós vamos precisar olhar para os lados, deixar os nossos interesses pessoais para um propósito maior e estar aliançados com o máximo de pessoas. Ou seja, o que o Senhor Deus está propondo para nós nesse capítulo é que nós não precisamos viver sozinhos.
Nós precisamos, nós dependemos totalmente de Deus, mas nós precisamos das pessoas. Nós precisamos de pessoas que nos auxiliem, que nos motivem, e também precisamos de pessoas para que nós possamos auxiliar essas pessoas e motivar essas pessoas a cumprir o projeto de Deus, a cumprir o propósito de Deus, a cumprir aquilo que Deus quer a respeito da sua vida. Portanto, não se isole, não fique sozinho, mas que você possa se envolver com pessoas que caminhem no mesmo pensamento que você, para que possa te motivar, para que possa te resgatar, para que possa até mesmo te exortar no momento certo. É interessante que a palavra que nos diz que Judá, a tribo de Judá e a tribo de Simeão subiram contra os cananeus e não tiveram vitória só contra os cananeus, mas tiveram também vitória sobre os fariseus. Ou seja, eles cumpriram o propósito de Deus na vida deles de uma forma perfeita, de uma forma plena. E se você seguir o restante do capítulo 1 de Juízes, você vai encontrar algo muito interessante. Porque as outras tribos de Israel, em tempo oportuno, também subiram à guerra. Mas cada tribo que subiu à guerra sozinho, somente a sua tribo, eles venceram sim de certa forma, mas eles não destruíram totalmente o inimigo. Ou seja, eles não cumpriram o propósito de Deus na vida deles de forma fiel. E quer saber? Esses reinos que não foram destruídos, eles vieram incomodar Israel depois. Vieram sempre a ser uma pedra no sapato de Israel, porque essas tribos subiram sozinhas e não cumpriram o propósito de Deus fielmente para as suas vidas. O que eu quero dizer com isso? É que quando nós não cumprimos o papel, o propósito que o Senhor tem para nós de uma forma fiel, e às vezes por certo capricho nosso de não querer a ajuda de ninguém, nós corremos o risco de deixar coisas para trás e achar que vencemos e, na verdade, não vencemos. Na verdade, aqueles desafios que aparentemente nós vencemos, eles se tornarão para nós desafios maiores ainda lá na frente. Você já reparou, talvez isso já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com você, mas parece que muitas coisas se repetem em ciclos na sua vida. Será que é porque, talvez, eu vou dizer no meu caso, talvez eu não tenha considerado ter pessoas para me ajudar e eu ter que passar pela prova novamente? Precisamos certificar que o nosso inimigo está realmente morto. E quando eu digo inimigo, não são pessoas, são desafios. Interessante que Davi, quando ele derruba o gigante, ele não só vê o gigante caído e pensa, poxa, venci, mas ele vai lá, pega a espada e corta a cabeça do gigante para realmente ter certeza de que ele venceu. Mas muitas vezes nós derrubamos gigantes, mas não conferimos se ele está morto. E esses desafios enormes voltam na nossa vida depois. Queridos, quero dizer algo para você. Deus tem propósito para a sua vida. Mas quando o Senhor revela o propósito dele para você, busque alguém que possa te auxiliar, busque alguém que possa te motivar a cumprir esses propósitos, busque alguém que possa lutar ao seu lado. E eu vou dizer algo, isso aqui a gente pode conversar até em outro vídeo para não ficar tão extenso. Até Jesus, para cumprir o propósito dele aqui na terra, o ministério público dele aqui na terra, de salvar a humanidade, ele não fez isso sozinho. Ele chamou 12 pessoas para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse instruir, para que pudesse estar ao lado dele em todo o tempo, para que pudesse ser motivação na vida dele também, mesmo com as falhas deles, mas era motivação para a vida de Jesus e Jesus motivação para a vida deles. Jesus demonstrou dessa forma também que até mesmo ele, Jesus, ele não andou só. E porque às vezes você insiste em andar sozinho.